cresci com a minha mãe contando histórias e ela tinha uma prática cotidiana que eu hoje percebo que, na verdade, ela fazia também conosco oficina da palavra, de uma maneira muito espontânea. Ela era uma mulher semi-alfabetizada, mas que tinha também um interesse muito grande pelo material impresso. Então, muitas vezes ela folheava a revista conosco e a gente tinha que descrever as gravuras para ela. Ou então, por exemplo, assim, uma imagem, supondo, tinha uma mulher com uma expressão, a gente tinha de adivinhar, por exemplo, se era uma expressão de tristeza, por que aquela mulher estaria triste? Aí a gente inventava histórias, tudo oralizado. E eu acho que esse acúmulo de histórias, esse acúmulo de palavras, esse exercício de criação oral acabou também me conduzindo à escrita. E na minha adolescência eu escrevi muito também, eu tinha um diário, eu já tinha alguns questionamentos e um deles era o porquê da nossa pobreza, se minha família trabalhava tanto. E a escrita era o lugar que eu desaguava todas essas perguntas, todas as minhas dúvidas de adolescência. E, então a escrita ela foi para mim um exercício de tentativa de compreender o mundo. Eu falo que o exercício da escrita, o escritor, a escritora, na verdade nós somos grandes fofoqueiros, né? Eu sou uma grande fofoqueira, eu adoro escutar histórias alheias. Esse exercício, esse contato que eu tive com a oralidade, esse encantamento que eu tive pelas palavras, isso me acompanha a vida inteira. Eu gosto muito de ficar escutando histórias, de escutar a sonância das palavras. Becos da Memória, que é o primeiro romance que eu escrevi, mas no entanto não foi o primeiro a ser publicado. Esse romance, ele nasce no momento que eu chego em casa, já no Rio de Janeiro, vou visitar minha família em Belo Horizonte e nós estamos conversando sobre o passado da gente na favela. E aí a gente conversa sobre uma senhora que acabou ficando doente por falta de orientação como cuidar de uma outra pessoa doente. E essa senhora adquire a mesma doença dessa pessoa que ela cuidava. E aí a minha mãe usa a seguinte expressão: vó Rita dormia embolada com ela. Que as duas dormiam, casa pequena, dormiam próximas, talvez até na mesma cama. Essa frase da minha mãe não foi nem o significado que me pegou. O que me pegou foi a sonância, a tonalidade da voz da minha mãe. Eu fiquei dias com o tom, a tonalidade da minha mãe na minha mente. Vó Rita dormia embolada com ela. Um tom que eu não sei repetir, que é um tom muito específico de minha mãe. A sonância dessa frase despertou toda a minha memória. Então, vários fatos que a gente tinha presenciado naquele momento, vivenciado naquele momento, esses fatos voltaram, assim, e com uma tal urgência que eu sentia a necessidade de escrever. Eu estava numa mesa de escritoras afro-brasileiras e eu dizia: a nossa escrevivência não é para adormecer os da Casa Grande, e sim para acordá-los dos seus sonos injustos. E é uma escrevivência que está profundamente colada à nossa vivência. Isso não significa, por exemplo, que no Conto Maria eu tenha vivido essa situação. Não significa que eu seja Ana da Venga, mas significa que cada história que a gente escreve a partir de dentro, a partir inclusive de uma herança histórica que nos contaminou e que nos contaminou, né, que está presente até hoje. Olha, eu tenho a impressão que esse é um momento que todo escritor e toda escritora gostaria de viver.
Porque o texto, ele só faz sentido, o livro só faz sentido se ele contaminar o outro. O livro é uma matéria que pode, inclusive, ficar numa prateleira e atrair traças. Então, o que dá significado à leitura, o que complementa a leitura, né? O que materializa o livro não é o objeto em si, é justamente a leitura e o efeito dessa leitura. Então, sentir o efeito dessa leitura, eu acho que isso vale mais do que qualquer prêmio, né?